Momento online. Então, tranquilo, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. Tá todo mundo vendo aí? Sim, aham. Tranquilo, tranquilo. Então, hoje a gente vai falar sobre acessibilidade web, tá? Eu vou falar um pouco sobre alguns conceitos que são bem básicos, mas que a maioria dos desenvolvedores, infelizmente, não faz. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Pulis, tá aí meu Twitter e meu GitHub, tem algumas contribuiçõezinhas lá. E eu falo bastante sobre acessibilidade web, sobre usabilidade, semântica, esse tipo de coisa. E eu sou apaixonado com acessibilidade, então é uma coisa assim que eu sou tarado e eu gosto de falar muito. E para quem curte o assunto ou tem interesse sobre, tem dúvida, esse é o Slack que eu criei para ele. Eu vou disponibilizar essa apresentação depois para vocês, vocês podem pegar ela. Tá? Então é o a11ybrasil.hero.app.com, que aí vocês podem entrar lá e eu tô lá o dia inteiro. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu tô lá. Se eu puder responder, eu vou responder vocês. Então, a primeira coisa que eu vou falar um pouco é sobre, é sobre headings do HTML, tá? Quem tiver, pessoal, pergunta, pode mandar as perguntas aí que eu vou tentando responder ao longo do que a gente estiver conversando aqui, tá? Os headings no HTML, eles seguem uma estrutura de níveis, tá? Ela é uma estrutura lógica e uma estrutura hierárquica, né? E um exemplo bem simples, a gente não pode saltar de um heading, igual eu coloquei no exemplo aí, de um H2 para um H4. A gente deve seguir a estrutura lógica dele, que é do H2 para o H3. Beleza? Por que isso? O próximo slide é que ele explica. Os headings, eles são como se fossem índices, igual num livro mesmo. Então, a gente tem o heading com maior peso, um segundo heading com peso menor, um terceiro heading que tem um peso menor e assim por diante, né? Os headings do HTML, ele vai de H1 até H6, né? São 6 níveis hierárquicos que ele tem. E, de acordo com a foto aí, o H2 ele é filho de H1, assim como o H3 é filho de H2. Então, se a gente tem que seguir essa estrutura lógica e não pode saltar isso. Por quê? Porque quando um usuário de, de leitor de tela ele vai acessar um site, por exemplo, ele consegue navegar através dos headings. E um site que não tem uma estrutura hierárquica de headings bem feita, ele é um problema para tanto questão de SEO quanto problema para acessibilidade. Então, se a gente faz os headings de uma forma semântica e da forma correta, a gente consegue ter mais. Fica mais fácil para o usuário, para ele percorrer esses headings. Eu fiz alguns exemplos aqui, eu vou mostrar alguns exemplos que eu fiz, para a gente ver a marcação de head correto e incorreto. E se a gente for parar para pensar, a marcação dos headings não é nada mais do que uma coisa bastante simples, né? A gente tem que seguir uma estrutura hierárquica e não pode sair dessa estrutura. E ainda assim, muita gente erra isso aqui,
né? Às vezes por desatenção, às vezes por o prazo do desenvolvimento do produto é curto, e aí a gente pensa assim, vou colocar aqui qualquer heading, mas a gente não pode pensar assim, porque existem pessoas que dependem desses headings para navegar, né, de uma forma mais fácil no nosso site. Então eu vou mostrar alguns exemplos de headings aqui que eu fiz. Aqui, por exemplo, são headings incorretas. Eu vou tentar dar um inspect aqui para mostrar para vocês. Melhor, eu vou usar um bookmark, que é o total A11Y. Ele vai me mostrar, aqui na primeira opção dele, como que os headings estão marcados. Então, esse primeiro título aqui, eu tenho um título de nível 1, e logo abaixo, ele vai me falar aqui, que não é um heading consecutivo. Ele deu um salto do H1 para o H3. O correto aqui seria eu ter um H2, certo? E aqui eu teria um H3. Opa. Então, o correto seria isso. Por que é o correto? Porque esse título de técnicas de gerência de equipes é o título de mais importância da página. O Scrum, ele já é um outro assunto. Então, como é um outro assunto, eu vou utilizar o H2. E como o Daily Scrum ele faz parte do conteúdo de Scrum, então eu tenho que utilizar um H3 ali. O leitor de tela, ele vai ler normalmente isso. Ele não vai fazer diferenciação deles. Mas por questão de semântica e de usabilidade, você tem que fazer isso. A questão é, imagina se você tem várias notícias e os headings não estão marcados de forma correta, isso vai ficar difícil da pessoa navegar. Mais para frente eu vou mostrar aqui alguns exemplos, por exemplo, no portal Y, como é que a gente vai navegar através dos headings. Eu vou ligar o leitor de tela aqui e eu vou digitar a tecla H, mas com umas teclas que vai inicializar o leitor de tela, e aí a gente vai conseguir navegar e vai ver como é que é essa navegação. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês o heading da forma correta. Eu vou usar o total 11 aqui novamente. E aqui eu estou com a forma correta. Tá? Eu tenho um título de H1 aqui, que é o título de maior prioridade. Eu tenho um H2 e eu tenho um H3 aqui. Isso é uma marcação simples, eu vou compartilhar esses exemplos. E é sempre importante, pessoal, a gente seguir essa lógica, tá? Seguir essa lógica. Pode ser que surja uma dúvida na questão de quando a gente utiliza as sections, né? Que as sections, elas, por padrão, você deve utilizar nela headings de H2 a H6, para informar para ela que ela tem um título. Porque se for passar num validador de acessibilidade, por exemplo, ele vai falar que toda section e todo article deve ter um título para referenciar qual é aquela seção.
Agora deixa eu voltar para a apresentação aqui. E uma outra coisa também, uma outra técnica que muitas pessoas não utilizam, às vezes por falta de tempo e desconhecimento, é a técnica de skip link. Skip link nada mais é de que você apontar através de âncora do próprio HTML um lugar onde você vai saltar os links. Por exemplo, eu tenho uma determinada área do site onde eu quero ir. Por exemplo, o rodapé. Eu posso criar um skip link para ir direto para o rodapé. Então, por que a gente faz isso? Porque você vai conseguir dar saltos através dos blocos, né, de informação da página. Geralmente, uma aplicação, a gente tem vários blocos, né? A gente tem o header, a gente tem o conteúdo principal, a gente tem um sidebar, a gente tem um footer. Então, você pode percorrer esses elementos da página através de skip links. E ele deve ser isso, é por regra da WCAG, que são as guidelines de acessibilidade, ele deve ser o primeiro link da página. E com o skip link, a gente evita frustração do usuário com o nosso site. Por quê? Uma pessoa que ela acessa um leitor de tela, ela tem acesso somente por um leitor de tela ali, uma tecnologia assistiva, ela não enxerga. Ela de cara vai procurar um skip link. Por quê? Ela não quer ficar passando, dando 20 tabs para chegar a um determinado conteúdo. Se tiver um skip link para direcionar ela para o conteúdo principal da página, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque imagina um portal onde que tem publicidade. Ele vai ter que passar até ele chegar na notícia, né? E às vezes ele vai ter que passar por uma publicidade ali que ele não quer. Então ele tem 3 formas de navegação. Através de tab, através de link, com a tecla L no NVDA para Windows, você consegue navegar através de links. E aí a gente tem que tomar cuidado, vale uma ressalva aqui, para links que não tem contexto. Os links do tipo veja mais, saiba aqui, clique aqui, isso não tem contexto para um usuário de leitor de tela. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de link. Uma forma que a gente pode fazer é colocar esses links, mas com uma informação no contexto, que aí vai ficar de uma forma correta para eles. Né? E agora eu vou mostrar para vocês exemplos de skip link. Essa aqui é uma página que eu criei, que basicamente ela tem uma estrutura aqui que eu peguei do Bootstrap, tá? Padrão, e ela não tem esse ir para o conteúdo, né? Esse salto de conteúdo. Então, eu vou contabilizar aqui quantos tabs eu vou dar até eu chegar ali em março de 2014. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tabs. Eu tive que apertar a tecla tab 13 vezes. Agora imagina em um portal de notícia, onde que você tem várias notícias ali, você quer chegar em uma determinada área daquele site. Ou num e-commerce da vida, onde você ali quer chegar no carrinho de pagamento e você vai ter que percorrer vários links, ou você quer chegar no último produto, ou quer saber quem somos da empresa, você vai ter que percorrer o site inteiro através dos tabs. Isso é uma má implementação, porque não existe skip link aqui. Nesse próximo exemplo, a gente tem um skip link aqui que ele está ativo.
né? Ativo no sentido de ele estar sendo visualizado aqui, ó. Vou aumentar aqui. Para todo mundo enxergar e o SPECT. Dá sim. Tá? Tranquilo, então. Então eu tenho um link que eu estou apontando para dentro dessa tag main, onde que eu tenho um ID que referencia aquela âncora que eu declarei ali. Então, o que ele vai fazer? O primeiro tab que ele der, ele vai ir direto para aquele link ali de conteúdo e automaticamente, quando ele tiver foco naquele link e eu der Enter, ele vai entrar dentro dessa tag main e vai ler a estrutura do conteúdo que tem aqui dentro. Então, vou fazer um teste aqui, ó. Ele deu foco, eu vou apertar Enter e ele foi para dentro da tag main ali. Ok? Essa é uma forma de implementação. Uma outra forma que a gente pode fazer, e uma forma melhor, que eu acho, é porque muitas das vezes os sites que a gente faz não tem espaço para essas barras de acessibilidade. Que geralmente aqui eles usam ir para conteúdo, acessibilidade, aumentar o texto, diminuir o texto, eles usam uma barrinha. Então, às vezes, é interessante ocultar elas e elas aparecerem somente quando o usuário clicar nelas. Então, aqui eu tenho um outro exemplo que ele está oculto. Então, eu tenho uma div aqui, ó, e dentro dela eu tenho um A, igual o mesmo exemplo, o exemplo anterior. E na tag main aqui, se a gente notar, eu tenho um tab index -1 aqui. O que acontece? Da forma anterior, eu chego aqui, mas se eu der um próximo tab, ó, cliquei, e se eu der um próximo tab, ele vai sair do conteúdo. Ele vai sair daquela área ali onde que eu determinei que a âncora fosse apontada. Isso é um bug do Chrome, onde a gente tem que colocar o tab index -1 para ele não sair daquela área ali. Então, o que acontece aqui, ó? É que eu declarei um estilo qualquer. Quando eu der um tab, ele vai me mostrar aí para o conteúdo. Eu vou para o conteúdo e está vendo que ele marca a área onde que eu estou. Então, ele vai ler, por exemplo, o leitor de tela, ele iria ler os títulos, os textos, a imagem e ia ler o link que eu tenho aqui dentro. Então, você consegue fazer com que o fluxo de navegação seja mais simples. E uma das regras de acessibilidade é o quê? Que todo o conteúdo, toda a funcionalidade que a gente desenvolver, ela deve ser acessível via teclado. E a maioria das vezes a gente implementa as coisas e esquece dessa regra. Por exemplo, um menu drop-down, ele tem que ser acessível via teclado. Eu poderia ter dado aqui vários exemplos sobre como acessar via teclado, esse tipo de coisa, mas eu acho que não chega ao cerne desse pequeno hangout, porque é só uma coisinha simples que eu quis mostrar. E voltando para a apresentação aqui, agora vem a parte em que a gente viu sobre skip link, sobre hierarquia de cabeçalho, e agora hoje é o que seria a ferramenta ninja para acessibilidade, que é o WAI Area. Tá? Afinal, o que é o WAI Area? Ele é uma iniciativa da W3C, que foi criada, e através de atributos que a gente coloca no próprio HTML, a gente estende as interações
do documento HTML. A gente coloca, digamos, semântica em elementos que não têm semântica por ele mesmo. E a gente tem três tipos de formas de fazer isso. A gente tem as roles, que são regras, os states, são os estados, onde que eu posso ter estado ativo, inativo, true ou false, propriedades que um elemento, um determinado elemento pode ter. Então, eu fiz um exemplo bem bobo aqui, um exemplo com área hidden. O que o área hidden vai fazer? Geralmente, quando a gente tem num site, a gente vai ter bastante ícone. E geralmente o pessoal usa ícone com a tag I, né? Ou com SVG, que o pessoal está usando muito, né? E o SVG também vale uma ressalva que ele é acessível. Né? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Tem essa div com ID TB aqui, que eu passei que o area hidden dela é true. Então, por padrão, esse conteúdo para mim, quando eu estiver no leitor de tela, ele vai ficar oculto. Eu não vou ler, o leitor de tela não vai conseguir ler ele, porque o leitor de tela ele interpreta essas regras da WI Area. E é importante marcar da forma correta, porque senão pode acontecer do leitor de tela tentar interpretar de uma forma e não ser daquela forma e confundir o usuário. Então a gente tem que tomar muito cuidado de como usar isso. E é um exemplo bobo que quando eu clico nesse link aqui, ele vai trocar o estado dela para false e me exibir esse texto aqui como true. É uma função JavaScript banal que faz isso. Se a gente perceber, apareceu aqui, ó, area pressed true. Então, o que acontece? Eu consigo alterar o estado de um determinado elemento com o area. Se a gente notar, se eu der um F5 aqui, ó, a gente vai perceber que ele vai aparecer. E, como sempre, né, quando é online e ao vivo e a cores, as coisas dá pau, né? Olha lá, ele troca o estado dele de false para true. Então a gente consegue criar interações com WI Area. A gente pode fazer isso com drag and drop, passar para ele que o estado foi alterado, que eu arrastei um elemento de uma determinada posição para outra. Eu consigo, numa progress bar, eu consigo falar para o usuário de leitor de tela que está crescendo progressivamente de tantos em tantos porcentos. Eu consigo receber esses valores. Então, assim, é uma coisa que se eu fosse falar de WI Area, daria um hangout só falando de WI Area. É uma coisa muito interessante, é uma coisa que é sensacional e é o grande trunfo hoje da acessibilidade é o WI Area. E eu separei alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, o site da Secretaria da Educação de Minas Gerais. E eu marquei os headings aqui, ó. Se a gente perceber, tem o H1 aqui. Eu tenho o H2 como título de notícia. Então a gente vai percebendo aqui que por headings eles estão marcando corretamente. Então eu vou fazer um teste aqui, por exemplo, andando com tab. Então eu vou acessando. Essa ordenação aqui é feita através do tab index. Então o meu primeiro item de menu é o menu, segundo é conteúdo, terceiro é acessibilidade, que a gente consegue programar isso. É só colocar tab index com a ordem exata que a gente quer. Eu quero aumentar o contraste.
Opa, deu ruim. Agora eu tenho o meu fundo do meu site, né, que isso é também uma das regras de acessibilidade, de você prover um contraste, um alto contraste, porque pessoas que têm daltonismo e algum tipo de deficiência visual não vão conseguir ver. Eu tenho um sério problema com fonte light, inclusive eu até falei com um amigo meu esses dias para ele trocar no blog dele, justamente porque eu não estava conseguindo enxergar a informação por causa da fonte light. E a galera tem muita mania de usar uma fonte que é bem fininha, por exemplo, uma Open Sans, que ela já é fina por padrão, e coloca ela light, num fundo branco com um cinza claro. Aí quem não enxerga igual ao meu caso, é pedir para morrer, né? Então, assim, é uma coisa terrível. Vamos tentar acessar esse submenu aqui, do cidadão. Não quero você. Estou navegando tudo via tab, tá? Então, ó, eu entrei, ações. Repara que aqui também ele tem uma ordenação, né? Processando aqui, pessoal, tudo via tab. Consigo acessar o subnível do menu aqui, ó. Agora, já que a gente fez esse teste aqui, eu vou tentar acessar com o meu leitor de tela ligado. Lembrando que eu estou num Mac, então às vezes ele vai falar, o leitor de tela vai falar um pouco rápido. Então, prestem atenção. Chrome. Secret dedicação administrator. Window. Secret dedicação administrator. HTML content has keyword focus. Então ele está falando ali para mim, ele está lendo o title do site. You are currently on HTML content. To enter the web area, press Ctrl, Option, Shift, down arrow. Então eu vou utilizar essas teclas aí, ó. Minimize button. Opa. Link, slash. Close button. Secret dedicação administrator. Close button. Close button. Close. Secret dedicação. Link. All it can be private date. List two items. Ele foi lá embaixo. Your link, slash. Close. Close. New. Careless. Back. Relook. Home. HTTPS. Web event 1. Save. Hang. Color. Send it. Wave. Chrome. But apps. One. Two. Button. Other bookmarks. Secret dedicação administrator. HTML content. Link. Conteúdo. Listed items. Ele me fala que essa lista ela tem 8 itens nela. Link. Accessibility. Link. Almender letra. List 7 items. Ele traz uma descrição do ícone para mim, que eu preciso disso. You are currently at link. Diminuir letra. Link. Auto contrast. Link. Contrast pattern. Link. Movies. Listed items. Link. Mapa do sitio. Link. Fio conosco. Edit text. Blank. Aqui a gente tem um problema. Por quê? You are currently on a text field inside of HTML content. To enter text in this field, type. The help tag is access key available 9. Ele me fala aqui que eu tenho um access key avaliar disponível com o número 9 para eu descobrir alguma coisa. Mas aqui eu poderia colocar um area label e mostrar para ele que quando ele dá o foco, ele ia ler, buscar informações. E esse buscar informações que a gente vê aí é só o placeholder. O leitor de tela ele não consegue ler o placeholder. Então, uma dica, pessoal, quando forem usar
esse tipo de interação, coloquem um área, traço label e passem o valor que vocês estão usando o placeholder aqui. Beleza? Buscar button. Link. Domain for normal. List 7 items. Ali é o tamanho normal da fonte, se caso eu quiser aumentar You ou are diminuir currently ela. on link. Transparency. List hit link. RSS. Link. Certicals. List 1 item. Aqui ele deveria falar para mim que You are existe. currently on a link inside of a list. To click this link, press Ctrl Option Space. Ele deveria falar para mim que eu tenho um submenu. Link. Exam suppletivos do ensino fundamental e medio. List 6 items level 2. Olha lá, exatamente isso. Ele me mostrou agora que eu tenho uma lista com 6 itens You are do currently on a level do link tipo inside of a 2. list. Link. 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 Link image. Fake link image. Link image. Visit link image. Logotipo. Aqui a descrição poderia ser melhor. Poderia ser You are currently on a link logotipo, inside of HTML Secretaria da content. To Educação, click this link, press Ctrl Option Space. Secretaria da Educação de Minas Gerais. Link slash link CDDA list 4 items. You are currently on link Programas e Echoes list 5 items level 2. Voiceover off. Então foi só uma demonstração aqui para vocês perceberem como é que é a navegação via teclado e via leitor de tela. Vocês me desculpem ali que teve uma hora que eu fiquei passando sobre os links igual um louco, mas isso acontece. Fazendo ao vivo é complicado. Então, assim, foi só um preview mesmo do que eu queria mostrar e eu espero que vocês tenham curtido. E se alguém tiver alguma dúvida, querer falar alguma coisa aqui, agora eu vou dar esse espaço para a gente trocar uma ideia. Beleza? Então, quem quiser mandar pergunta aí agora, pode mandar que agora é a hora. Ô Bruno, seguinte, esse UI área aí que você explicou, eu achei bastante interessante. Eu queria saber de você, na verdade, se você sabe falar pra gente, qual que é a integração dos browsers com relação a isso aí, qual que é em qual nível que está o entendimento Então, a esse tipo de... o que acontece, Lucas? O WIARE, ele já está na versão 2.0 dele, tá? A W3C, se eu não me engano, a versão 2.0 de 2001, os browsers têm suporte para ele, tá? O que a gente tinha antes era umas certas incompatibilidades entre leitores de tela. Os leitores de tela... Espera só um minutinho, deixa eu responder o Lucas, eu te respondo. Dá só uma baixada na televisão que tá carregado, que eu não tô escutando nada. Aí, tranquilo. E aí, Lucas, a gente tinha umas certas incompatibilidades entre os leitores de tela. Mas isso já foi, assim, já tem uma grande... Eles já conseguem suportar bastante o WIARE. Então, minha dica é, às vezes você deve estar se perguntando aí, será que eu posso usar? Será que eu posso colocar em produção? A minha dica para você é, será não? Coloca em produção. E isso aí você vai estar ajudando bastante o seu usuário. Beleza? Ok, muito obrigado. Nada. Ô Bruno, Oi, e aí, beleza, cara? tranquilo. Deixa eu te perguntar aqui, cara. Num portal, por exemplo, né, onde que a gente tem vários títulos, né, tem, vamos supor ali, notícias, entretenimento, por exemplo, vídeos, galerias, e visualizando que cada item desse seria um heading tag, né? Vai chegar um momento ali que eu tipo, vou ter usado do H1 ao H6, Certo. né? Qual que seria a forma ideal, tipo, para eu trabalhar com
com vários headings na mesma página, assim. O que acontece? Foi até interessante você perguntar isso, e eu estou trabalhando em um portal onde que eu estou fazendo justamente isso. Vamos imaginar um cenário assim, ó. Eu tenho 3 seções dele, onde que uma seção é sobre esportes, a outra é sobre moda e a outra é sobre notícias variadas, beleza? Sim. Dentro de cada seção dessa, o recomendável é, se for olhar lá, pegar na documentação da W3C, é que você tem que colocar um H2, de um H2 a um H6, para dar um título para essa seção. Sim. Então, o recomendável é você fazer isso. Você pega, coloca de um H2 a H6. Eu recomendo colocar um H2. Tá? E aí, beleza. Você vai colocar lá o título da seção, por exemplo, esportes. E vai ter as notícias. O título da notícia vai ser um H3. Por quê? Porque a notícia é filha daquela seção. Entendi. Entendeu? Então eu posso ter vários H2, né? Só que dentro de cada seção, né? Isso. Você pode Entendi. ter. É o certo de se fazer, entendeu? Tem muita gente que, como o HTML5 hoje permite você colocar mais de um H1 em uma página, né? Tem um que coloca H1 em vários trechos da página, né? Eu não costumo fazer isso, eu coloco um H1 único. Né? Entendi. Aí também entra essas questões de SEO. Tem até um artigo que o Reinaldo Ferraz escreveu falando sobre a ótica da acessibilidade em cima dos headings. Depois, se quiser, eu posso até passar para vocês. Ué, eu quero sim, cara. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Tá me escutando? Tô te escutando. Essa página que você tinha falado que dá tipo um bug no Chrome, usando o tab index, você tem que colocar um -1. Como é que funciona essa parada? O que acontece? Eu vou voltar no exemplo aqui. Aqui, ó. Você quer ler, Paulo? Se eu retirar vou retirar ele aqui. Ele vai perder o contexto, Gabriel. O que acontece é que ele perde o contexto de onde que ele está. Ó. Cliquei. Tá vendo o que aconteceu? Entendi. Então ele vai para aquela área ali, você consegue até ler. Mas se você quiser travar, que ele fique só ali, aí você utiliza o tab index -1. Aí ele vai percorrer o principal do site. Você quer que o cara vá até aí você joga um tab index -1. No Firefox, isso acontece normalmente. O Firefox não tem isso não. Bacana, entendi, sim. Ô Lucas, você tinha me perguntado aí, não seria rules? Eu não entendi, eu perdi o contexto disso aí. Você pode repetir isso aí, por favor? É que você explicou o IRA, falou sobre, aí tá escrito roles. É roles mesmo. Ah, sim. Os roles... Na hora pode falar. É porque na hora que você explicou, falaram que eram regras e tal, aí eu achei que seriam rules. Não. Então, Mas depois eu vi lá pelo HTML que você mostrou lá, realmente é rules mesmo. Eles são basicamente para marcação de áreas na interface, né? Eu tenho, se for o header principal, eu tenho uma role que chama banner. E o banner, ele pode ser usado uma vez só. O footer do site, eu vou colocar a role content info, que são informações adicionais. Por exemplo, uma sidebar que eu tenho, eu vou colocar uma role complementar. E o que eu estou falando para ele? Ó, nessa sidebar aqui, o conteúdo dela vai ser complementar ao conteúdo principal, né? E no conteúdo principal eu tenho uma role que eu coloquei ali, a role main, né? Então, assim, a WIARA veio justamente para seccionar isso, para deixar assim, a informação mais semântica, deixar a informação mais usual,
né? Eu posso fazer um outro hangout depois, com mais tempo, só falando sobre WI área. Aí dá para trazer uns exemplos mais loucos, assim, de como é que trabalha com ela dinamicamente, né, injetando JavaScript e tal. Porque o exemplo que eu fiz ali foi um exemplo bobinho, né? Mas existem coisas que a gente dá para fazer, sim, que são bastante interessantes. Beleza. Eu queria poder entender mais Por sobre favor, que eu achei a muito área. interessante, cara. É. O interessante dela é que você consegue medir mesmo, sabe? Assim, falar para o usuário o que está acontecendo. Você vai dar um feedback para ele, entendeu? Olha, então digita. Se você estiver me ouvindo, eu consigo te responder. Para validar a acessibilidade, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu uso bastante esse cara aqui, ó. É um validador de acessibilidade. Eu vou até compartilhar aqui. É um validador de acessibilidade de Portugal. E o que ele faz? Quer ver? Eu vou pegar um... Deixa eu pegar um site aqui para testar. É legal você perguntar isso, Ian, que aí a gente faz uma validação aqui de como a gente poderia melhorar esse site em questão. Então eu venho aqui, jogo o URL dele aqui, falo que eu quero sobre os padrões da WCAG 2.0, porque tem diferença da 2.0 para 1.0. Não vou entrar em detalhe aqui porque é muita coisa. Vou pedir para ele validar. Então o que ele vai me mostrar aqui, ó? Eu tenho um índice, esse índice vai de 0 a 10. Esse site está com 5.0. No nível A, eu tenho 6 erros. No nível AA, eu tenho 1 erro. No nível AAA, eu tenho 2 erros. E aqui ele vai me mostrar, ó, no canto direito, os níveis e a quantidade de erros que eu tenho. Então, vamos olhar aqui, ó. Inserção de multimídia. Ele vai me falar, ó, eu tenho 2 elementos em iframes sem título. Então, qual que é a correção disso aqui? É colocar um título aqui, nesse frame, ó. The Walking Dead Brasil, por exemplo. E aqui seria o iframe do SoundCloud, né? Colocar um título nele. Aí, beleza. Você já matou esse cara aqui. Olha aqui, nosso amigo. Marcação de cabeçalho. Foi encontrado um caso em que os cabeçalhos não respeitam a cadeia hierárquica. Aqui, ó, cabeçalho com salto de nível hierárquico incorreto. Vamos ver aqui. Ele vai pular aqui, deixa eu pegar da outra referência. E aqui o interessante também, ó, que ele vai te mostrar na documentação da W3C qual é a técnica que você tem que usar para que você satisfaça a condição ali. Aqui, ó. Eu clico aqui em um. Então, ó. Eu tenho um H4 aqui, ó. O correto seria um H2. Já ia resolver isso. Deixa eu pegar mais um aqui. Marcação de formulário. Olha lá, não existe label. Deixa eu ver aqui.
Olha lá, 4 links em que o conteúdo é composto apenas por imagem, não é legendado, ou seja, não tem alt na imagem. Então, assim, eu uso bastante o Access Monitor. Eu uso esse cara aqui, só procurar na internet. É aquele que eu estava mostrando para vocês ali, que é um bookmarklet, que inclusive foi até o Ian que me mostrou. Tem esse site aqui, WAI, esse aqui que é muito tutorial. Tem esse aqui, que inclusive ele tem vários códigos lá. Eu acho que é .org. Tem o site do Mac, que infelizmente ele faleceu, mas é o Bengala Legal. Eu posso colocar na descrição do vídeo lá depois esses links para vocês usarem. Então, assim, tem várias ferramentas. Eu, particularmente, uso só esse validador de acessibilidade, eu não uso outro. Tem o EMAG, que é uma cartilha de acessibilidade. Tem o da Silva, que é um validador brasileiro, para o governo brasileiro. Então, assim, tem várias coisas tem várias ferramentas, não é por falta de ferramenta. Tá? Respondi a sua pergunta, Ian. Mais alguma pergunta, pessoal? O próximo a gente pode pegar um site e destrinchar ele e fazendo tipo um hands-on. Do tipo assim, consertando as coisas de acessibilidade nele para dar uma pontuação maior. Não sei se vocês perceberam, mas os erros que deu nesse site aqui, eu peguei esse site aleatório, são erros que com poucas correções ali a gente consegue resolver. Então, pessoal, eu queria agradecer todo mundo que ficou aí, ouvindo a minha voz. Valeu demais e muito obrigado. E aí eu vou postar isso aí. Beleza? Eu curti, velho. Valeu. Eu vou dar uma estudada mais sobre esse Huawei área. E já dá para marcar o workshop de acessibilidade. Já dá para marcar. Inclusive eu achei um local que depois a gente vai conversar. E aí vai dar tudo certo. Beleza? Demorou. Me chama aqui e a gente conversa sobre isso aí. Então tá. Então falou, um abraço. Abração, valeu.